Olá, viva Maria João, olá, viva Filipa, obrigada por terem aceito este convite. Nós vamos hoje falar sobre um assunto sério, importante, que precisa vir para cima da mesa e ser falado com mais cuidado, mas também com mais informação. Antes de começarmos, vamos conhecer melhor as nossas duas convidadas. Eu vou começar pela Maria João. A Maria João é psicóloga clínica, psicoterapeuta e investigadora. É doutorada em Psicologia Clínica pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, é membro da Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portuguesas, é autora de livros, de artigos científicos e é docente universitária. A Filipa Sá Carneiro é pedopsiquiatra, ou seja, é psiquiatra da infância e da adolescência, terapeuta familiar, mestra em Medicina e doutoranda em Neurociências Clínicas, Neuropsiquiatria e Saúde Mental. É líder certificada de grupos de intervenção parental, teve atividade docente em Psiquiatria e Saúde Mental e é também autora de publicações nacionais e internacionais, apresentações científicas na área do suicídio, artigos e projetos de investigação. E é justamente este o tema que nos traz aqui este podcast, é o sofrimento emocional e o suicídio. Antes de avançarmos, e porque nós acreditamos aqui que é nos detalhes que nós conhecemos melhor as pessoas, mais até do que um currículo. Eu pedi a cada uma das nossas convidadas, a Maria João e a Filipa, que nos trouxessem uma frase que ou que as defina, ou que as identifique, ou que as inspire. E, portanto, Maria João, qual é a tua frase para começarmos aqui para darmos início de conversa, este quebra-gelo? Ora então, a minha frase vai ser a frase que eu coloquei na entrada da clínica e que apareceu num pacote de açúcar quando eu terminei o curso e que diz assim: prometo ouvir-te como se a tua voz fosse a minha. E eu estava a terminar o curso na área de Psicologia Clínica, estava a tomar café na faculdade e saiu-me esse pacote de açúcar numa coleção, penso que da Blondie, que andava com frases bonitas. E aquela frase foi, naquela altura, o meu juramento hipocrático, que nós em medicina, nós em psicologia não temos, como em medicina, mas eu disse, isto vai ser, esse pacote de açúcar acompanhou-me até agora, portanto estamos a falar de há muitos anos, acompanhou-me até agora e eu emoldurei-o e está à entrada da minha clínica como aquilo que eu prometo fazer quando atendo a alguém. Eu prometo ouvir-te como se a tua voz fosse a minha. Que lindo, que lindo. Quando for à clínica, vou querer ver. É Mas mesmo está lá pacote que tens emoldurado. e a frase em grande. Que lindo, que lindo. Obrigada por essa frase que realmente é inspiradora. Filipa, e tu, qual é a tua frase? Bom, a frase que me veio à cabeça quando nos perguntaste e nos fizeste refletir sobre isso foi aquela que me rege um bocadinho, sobretudo na minha vida pessoal e familiar, que é aquela célebre frase do latim, que é família ante omnia, não é? Família acima de tudo, sendo que esse valor também procuro transferir para as minhas relações laborais e de trabalho. E é um valor muito assente, quer na nossa clínica, na clínica onde trabalhamos, e agora no nosso núcleo casa, núcleo de educação e desenvolvimento, em que procuramos, acima de tudo, somos uma família de colegas e de amigos a trabalhar e a trabalhar para as famílias. Ok, obrigada. É realmente uma linha muito orientadora, não é, Filipa? Essa frase. Obrigada por nos darem a conhecer um bocadinho vocês com estes detalhes. E vamos diretas para a primeira questão, que é quase um enigma. Nós nascemos cada vez mais saudáveis, não é? Mas parece que adoecemos mais rápido, mais vezes e mais e se calhar de forma mais profunda, é isto que eu quero dizer. Será que é mesmo assim ou isto é uma impressão? Bom, eu posso começar por refletir um bocadinho sobre isso. De facto, à primeira vista, até nos podia parecer que nascemos cada vez mais saudáveis. A verdade é
que nascemos cada vez mais, não é? Sobrevivemos cada vez mais à nascença, há uma taxa de mortalidade infantil cada vez mais reduzida, infelizmente, no nosso país. Se nós nascemos com mais saúde, sobretudo com mais saúde mental ou não, aqui é que reside a dificuldade em saber, porque a verdade é que temos cada vez mais problemas de saúde mental desde a infância precoce, que se vão exponenciando na entrada da adolescência. E por isso, se calhar, podemos não estar a nascer com mais saúde, ou pelo menos mais saúde mental, ainda que a saúde física, o avanço da medicina da prematuridade nos permita sobreviver mais à nascença e a saúde física estar mais resguardada e mais resistente, se calhar a saúde mental não tem acompanhado bem essa curva. Maria João, tens a mesma opinião ou será que, isto são hipóteses, acho eu, ou será que o próprio ambiente também onde as crianças nascem, se ele já não for equilibrado e saudável, também vai conduzir para essa deterioração da saúde mental? Portanto, é assim, claro, eu acho que isto é uma questão muito mais da área médica e, portanto, eu deixei aquilo ali para falar muito bem. Embora eu ache que, e seguindo uma linha psicossomática, que é muito a minha linha de investigação, eu acho que a vida conforme é vivida atualmente e a degradação da esfera pessoal, familiar e social, eu acredito que possa efetivamente debilitar a saúde mental e, por sua vez, o sistema imunitário. Portanto, eu acho que numa linha psicossomática, acredito que nós estejamos cada vez mais doentes, porque eu acho que tenho vindo nos meus anos de clínica a verificar isso, uma degradação gradual das esferas social, familiar e pessoal. Portanto, não sei se efetivamente nós estamos mais doentes. A nível de saúde mental, claramente que sim, e então com a pandemia isto foi por demais visível, não é? Portanto, a saúde mental, e felizmente as pessoas começaram a dar valor à saúde mental porque começou a ser um problema mais público, a saúde mental tem-se degradado muito e não sei se concordas comigo, Filipa, mas nós temos verificado isto de uma forma dramática na área clínica. É verdade. O que é que se passa aqui? Se calhar é uma questão até de conceito, de onde é que começa a nossa saúde mental. E eu acredito, e nós técnicos acreditamos muito que a saúde mental começa até antes do nascimento, não é? Começa na saúde mental dos nossos pais. E nós estamos numa sociedade, neste momento, uma sociedade quase dicotómica, em que temos por um lado uma parte dos pais a adiarem a parentalidade, portanto uma parte da sociedade a adiar a parentalidade pela carreira, pelas questões laborais, pela pressão financeira. Depois infelizmente ainda temos, apesar de estarem a diminuir, temos aquela parte da população em que a parentalidade acontece quase por geração espontânea, não é? A maternidade na adolescência ainda é um problema de saúde pública no nosso país. E depois, portanto, temos estes pais que são os geradores desta nova vida, que já vem com uma pressão imensa em cima dela. Temos estes pais que se embatem, que depois se batem com a realidade, não é? de desconstruir a criança fantasmática, a criança fantasiada durante a gestação, que muitas vezes traz ela própria associada a problemas de saúde ou outras dificuldades. E depois temos é quase um ciclo vicioso, temos esta criança que cresce, que se desenvolve em ambientes sistémicos pouco estruturados ou já desequilibrados, e que acumula todas estas pressões em cima dela. Portanto, temos a pressão académica, temos a pressão das amizades, do corpo, da perfeição, do ser perfeito,
desta necessidade de se corresponder a este protótipo que nos é dado pelas redes sociais, temos uma pandemia em cima, temos as guerras e, portanto, tudo isto são fatores que deterioram a saúde mental destes jovens. E deixam em stand-by uma coisa que é fundamental, pelo menos é assim que eu vejo, que é uma esperança no futuro, não é? Uma projeção. Uma pandemia impediu-me de me projetar no futuro, fazer grandes planos, porque ora confinávamos, ora desconfinávamos, e portanto esta incerteza, não é agora uma guerra que vem outra vez com esta incerteza, impede todos nós não, porque esta geração não o está a fazer e nós também estamos impedidos de o fazer, mas eu na minha adolescência projetava-me no futuro, eu queria ser, eu queria fazer, eu queria acontecer, eu queria mudar o mundo, não é? Torná-lo num lugar melhor. Portanto, eu enquanto pessoa valorizava-me e contava comigo para criar essa transformação. Se eu hoje não me consigo projetar no futuro, o que é que eu vou desenvolver em mim, não é? Portanto, esta impossibilidade de nos projetarmos também pode trazer esta maior angústia e ansiedade até. E aquilo que vocês disseram responde aqui a uma questão que eu tenho aqui anotada, que é o que é que faz com que mais jovens tenham esta questão ligada à saúde mental, não é? Ou à ausência de saúde mental. Maria João, parece que queres dizer, ora fala, diz. Estava a ouvir a Filipa, estava-te a ouvir a ti e pronto, e esta questão que fizeste agora vem na linha daquilo que eu queria dizer. A Filipa tocou num aspecto fundamental que está ligado ao que tu disseste, embora de forma indireta. A Filipa falou desta pressão das redes sociais e que eu acho que é mesmo um flagelo social, tendo em conta os jovens que nós temos vindo a acompanhar, a pressão das redes sociais e, designadamente, o Instagram e o TikTok, para mim, são as mais problemáticas, não é? E elas não permitem que a pessoa se projete no futuro, porque o que interessa é o aqui e agora, não é? Ou seja, é a perfeição do corpo agora, os likes agora, os feedbacks do agora. Não interessa tanto a projeção no futuro. E, portanto, o que é que as redes sociais fazem? Fazem uma degradação de valores estruturantes da saúde psicológica e espiritual. O que é que está em causa aqui, nas redes sociais? É um esvaziamento da individualidade, vou dizer um palavrão, mas é um esvaziamento da individualidade em detrimento da desindividuação. O que é isto? A desindividuação é a nossa perda de autoconsciência em grupo. Portanto, a pessoa deixa de pensar por si própria para pensar de acordo com aquilo que lhe é oferecido pensar. E as redes sociais veiculam o corpo como o valor máximo. Não é? O que interessa é o que é que, por exemplo, numa jovem a partir dos 12, 13 anos, que está profundamente influenciada pela tendência que apareceu no Instagram e no TikTok durante a pandemia, do How to Become That Girl. Não sei se vocês viram essa tendência, que para mim foi gravíssima, mesmo no disputar de várias anorexias e perturbações de comportamento. Podes explicar, Maria João, para quem não sabe, por favor. Então, eu ouvi isto, não é? Já estou há 2 anos a ouvir isto, e, portanto, o que é esta How to Become That Girl? O que é That Girl? That Girl tem um padrão exemplar de rotinas diárias, que sejam horas de sono, deitam-se àquela hora, acordam àquela hora, de manhã fazem uma rotina de exercício físico para abdominais ou com uma coisa muito especificada, depois comem aquelas papas de aveia com aquele, sei lá mais o quê, hiperproteico, e depois vão para a maquiagem, para os seus rituais de maquiagem, de limpeza de pele que demoram X tempo, e depois vão almoçar com os amigos, têm uma vida social incrível, com montes de amigos, com quem saem, partilham, depois à tarde vêm, malham mais um bocado, ficam ali com o corpo perfeito. Eu nem sei muito bem onde é que está o tempo de estudo destas raparigas, não sei, portanto é sempre por aí que eu quebro esta narrativa da That Girl, assim, elas não estudam, tudo o que elas fazem. Pronto, mas a verdade é que isto depois não se pensa, o que se quer é ser-se como elas, e portanto, como elas comem só aquilo que mostram que comem, ou as pessoas acham que é só aquilo que elas comem, isto para despoltar anorexias foi um problema. A questão é a concretude do corpo, não é? O corpo torna-se isto tudo concreto. O que é que ele come, o que é que ele veste, como é que ele se maquilha, quanto é que pesa, que número de roupa veste,
não é? Portanto, quantos admiradores tem? Portanto, o corpo é um performer, até às vezes um performer sexual, que também esta questão da desconexão entre o afeto e a sexualidade que se verifica cada vez mais nas camadas jovens, portanto os jovens iniciam a vida sexual cada vez mais cedo e de forma completamente desconectada do afeto, portanto tudo isto contribui para a degradação da saúde psicológica e para a ausência de um significado da existência, porque depois as jovens entram nesta questão que é impossível fugir da rivalidade, portanto quem é que é mais magra, quem é que tem mais amigos, quem é que é mais bonita, porque se está focado no concreto. E sempre que as pessoas se focam no concreto do corpo, em vez de ser aquilo que a pessoa é, mas naquilo que a pessoa, não é, parece ser, nós estamos num caminho muito grave da saúde mental. Sim, é verdade, um bocadinho, desculpa Magda, para acrescentar só aqui, e não é uma realidade internacional, é uma realidade nacional, é uma realidade que nós vemos diariamente nas nossas consultas, e a verdade é que este estudo que houve recentemente, em que os dados foram recentemente conhecidos, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que fez um retrato um bocadinho dos jovens portugueses e dos seus hábitos, mostra que mais de metade dos jovens inquiridos a partir dos 15 anos estão insatisfeitos com o seu corpo. E isto é aquilo que se liga mais rapidamente, é o fator que se liga preditivo mais conectado com a questão do aumento das perturbações de saúde mental nas nossas crianças e adolescentes. Portanto, é um fator muito preocupante, quer para estas questões que nós estamos aqui a falar, do sofrimento emocional, das depressões, da ansiedade, como também para o aumento do risco de suicídio. Nós vamos já falar mais à frente acerca dos fatores protetores da saúde mental na infância e na adolescência. Claro que vamos ter que ir aí para não sairmos aflitos deste podcast, mas vamos aqui recuar um bocadinho e se calhar vale a pena aqui contextualizarmos termos como o que é saúde mental, o que é que define saúde mental, o que é, como é que eu posso identificar o sofrimento. Nós temos visto muito, ou temos ouvido falar muito sobre sofrimento emocional, automutilação, suicídio, depressão. São conceitos que nós precisamos aqui de. Será que o suicídio é sempre provocado por uma depressão? Será que não? Fala-se tanto disto, será que é herdado? Será que as pessoas já nascem deprimidas? Houve-se tantas ideias, se calhar é importante, antes de avançarmos, arrumarmos aqui, pormos um bocadinho de ordem nestes conceitos todos e como é que eles surgem. Bem, sei que isto dá uma pós-graduação, portanto vamos aqui procurar ser claros naquilo que nós estamos aqui a tratar, para que também do outro lado se saiba do que é que estamos a falar quando nos referimos à saúde mental, quando nos referimos a uma depressão. Depressão, será que é só estar triste? Será que não? Como é que eu identifico, ou posso identificar que diante de mim eu tenho um jovem ou uma criança que começa a ficar deprimida? Eu sei que é um pedido um bocadinho desafiante, mas vocês são capazes de o agarrar. Portanto, Maria João, vou-te deixar começar, depois passo à Filipa. Ora então, tu fizeste muitas perguntas numa só, e eu vou tentar então responder com alguma ordem. A última pergunta que tu fizeste, eu vou começar pelo fim, foi como é que nós percebemos que estamos perante uma criança ou um jovem deprimido. Foi isso, certo? Primeiro nós temos que perceber que um jovem, uma criança, não manifesta sintomas de depressão como um adulto. E, portanto, pode manifestar sintomas que à partida as pessoas não identificam como sendo depressivos, mas são. Muitas vezes até se manifesta mais por perturbações de ansiedade, certo, Filipa? Sim, é isso. E temos... Desculpa interromper, isto que vocês estão a falar é muito importante. Muito importante. É mesmo, ponham desse lado o volume mais alto, peguem numa caneta e num papel e anotem isto, porque é importantíssimo. A maior parte das pessoas não sabe que uma criança não tem a mesma forma de se manifestar. Esperamos nós que ela se manifeste da mesma forma e não. Portanto, força aí, continuem, por favor. Pronto, portanto,
em primeiro lugar, temos que perceber isto. E há, efetivamente, sinais, embora possam ser até muito idiosincráticos de manifestação de mal-estar, de sofrimento emocional. Portanto, o que é o sofrimento emocional? Acho que é difícil de definir. Portanto, o sofrimento emocional é qualquer dor emocional. Portanto, nós acho que estamos todos agora em sofrimento emocional pela Ucrânia. Mas há muitas formas de manifestação de sofrimento emocional. Uma criança muitas vezes manifesta perturbações de ansiedade. A Filipa já vai explicar isso melhor. Quando é que nós, e isto é importante também falar, falaste da automutilação ou do suicídio, já são depressão, automutilação e suicídio. A depressão é uma condição clínica. Não há uma coisa importante, e é um dos aspectos importantes na avaliação clínica de uma depressão, especialmente do ponto de vista psicanalítico ou psicodinâmico, mais até do que do ponto de vista psiquiátrico, é que na psicanálise não há depressão sem culpa e, acima de tudo, sem inferioridade. Portanto, o sintoma que nós dizemos que é patognomónico da depressão, o que é o sintoma patognomónico? É o sintoma que define a depressão na psicanálise, é a baixa autoestima. Pronto, eu já explico melhor o que é que isso significa, só para terem em conta que nós, no tratamento de uma depressão, da dor e do sofrimento depressivo, a nossa função é sempre, em última análise, uma reparação narcísica. Já podemos explorar isto melhor. Nos jovens, em particular nos jovens, muito mais do que nos adultos, quando não conseguem verbalizar o sofrimento emocional, não o conseguem demonstrar como um adulto, lá está, que estão em sofrimento, às vezes nem o conseguem racionalizar, não é? Então muitas vezes passam à automutilação, que é uma forma de agressão física, seja por cortes ou por variedíssimas outras formas, que é uma forma de aliviar o sofrimento emocional através de uma dor física. Muita atenção aqui, porque as pessoas consideram muitas vezes que isto é uma chamada de atenção e, erradamente, também pensam que as chamadas de atenção não são para dar atenção. Isto é um erro crasso, porque entre as chamadas de atenção e a efetiva passagem ao ato, que é a passagem ao ato, digamos, um suicídio, pode haver uma linha muito ténue. E, portanto, as chamadas de atenção têm que ser muito valorizadas por nós. Eu vou dar agora a palavra à Filipa e depois falamos melhor sobre a depressão. Eu se calhar, eu adoro sempre, aprendo sempre imenso quando ouço a Maria João falar, portanto ficava aqui a ouvir-te, mas para quem está lá em casa, trocar um bocadinho isto por miúdos pode ser importante. De facto, são conceitos muito complexos, são conceitos, são fenómenos que já são estudados há séculos por teólogos, por sociólogos, por médicos, e que não têm resposta fácil. Mas o que é que nós sabemos? Sabemos que a depressão existe desde os primeiros momentos da infância precoce. Isto é um conceito que às vezes as pessoas ficam muito surpreendidas quando eu falo da depressão na primeira infância, na depressão do bebê, mas o bebê deprime, e o bebê deprime sobretudo quando a mãe ou o cuidador principal está deprimido. Isto acontece. E obviamente que esta depressão não se manifesta da mesma forma da depressão do adulto. Mas é preciso estar atento a isto, e é preciso estar atento às mães deprimidas, à depressão pós-parto, é fundamental, porque é aí que começam a maioria das questões de desenvolvimento emocional das crianças. Temos pronto, e a depressão é sobretudo isto que o próprio nome indica, é uma perda de pressão. Aliás, o suicídio, ou a intenção suicidária pode estar muito relacionada com depressões mais graves, mas o suicídio é algo que muitas vezes nem sequer acontece nestas fases mais graves da depressão, porque esta perda de pressão é tão grande que a pessoa não se consegue sequer mobilizar para o ato suicidário.
E por isso muitas vezes é que nós temos que ter muito cuidado enquanto médicos, enquanto psiquiatras, nas questões medicamentosas, nas questões farmacológicas, quando se fala muito também na opinião pública sobre a relação da depressão com os antidepressivos, ou do suicídio, perdão, com os antidepressivos, tem muito a ver com isto, tem muito a ver com o facto dos antidepressivos numa fase inicial atuarem para ativam, mas não atuam na depressão em si, durante ali algum tempo de medicação. Portanto, os suicídios acontecem muito nestas fases, em que a medicação ativa, mas não trata. E isso tem a ver com isto. E tem a ver com esta questão também, que é muito importante e para a qual é importante sensibilizar, que a Magda falou, que a depressão efetivamente é diferente de tristeza. Tristeza é um sentimento que nós todos temos na nossa vida, desde crianças, e que o devemos ter. Aliás, eu acho que o grande problema das nossas gerações mais jovens é que não estão preparados para a tolerância à frustração, não tiveram tristezas suficientes na sua infância e na adolescência. E, portanto, esta intolerância à frustração faz com que muitas vezes eles cheguem se vejam confrontados com as pressões da sociedade, com estas pressões todas que quer a escola, quer os pais, quer as redes sociais colocam em cima dos jovens e não consigam tolerar, não consigam ter mecanismos de ultrapassar este tipo de obstáculos. E isso é diferente de depressão, assim como é diferente da ansiedade, e a ansiedade, que está cada vez mais presente nas nossas camadas jovens, é dos sinais e sintomas que se têm vindo a acumular, então desde no pós-Covid, portanto no pós-confinamento, temos visto cada vez mais jovens a não conseguir ter mecanismos inibitórios da ansiedade que sejam capazes e úteis, e portanto acabam por ter níveis de ansiedade que são disfuncionais para conseguirem enfrentar o dia-a-dia. Depois o suicídio. O suicídio é isso mesmo, é um ato em si, é um ato complexo, é um fenómeno complexo, que pode estar ou não relacionado com estas alterações psicopatológicas. Também vemos muito, e que também falaste, Magda, esta questão dos comportamentos autolesivos, que nós denominamos na psiquiatria como comportamentos autolesivos não suicidários, ou seja, que são comportamentos de automutilação, mas em que a intenção não é o suicídio, não é a morte, mas sim o infligir dor ou algum tipo de sentimento. E que também é um fenómeno muito complexo e cada vez mais presente no nosso dia-a-dia. E aqui Maria João, querias completar, não era? Tu passaste à Filipa para depois completar, se eu vou deixar completar e depois eu guardo a minha questão. Vai. A Filipa falou muito, e a questão dos antidepressivos, portanto, ia dizer aquela questão do famoso livro dos filhos do Prozac, não é? Que foi exatamente isto que a Filipa estava a dizer, que quando se dá um antidepressivo tem que se ter imenso cuidado para este aumento de pressão, porque o antidepressivo não cura a tristeza e o sofrimento emocional, não é? Dá a ação. Pronto, mas isto era só para completar, mais não. Sim, então, dando a ação, como é que nós nos podemos curar? É com uma psicoterapia. Portanto, a medicação só por si não vai ajudar, não é? A medicação ajuda muito, Naturalmente. Sim. Muitas vezes não há forma, a psicoterapia não faz qualquer ação se não há ajuda medicamentosa em muitas situações. Mas sim, para uma depressão, e como a Filipa estava a dizer, muito bem, às vezes as depressões começam já no ventre materno, não é? Com mães deprimidas, ou após o nascimento com uma depressão pós-parto. Eu aqui gostava de dizer, e não correndo o risco de ser um bocadinho teórica, não queria ser muito, não queria amassar muito, mas a depressão estrutura-se, eu depois vos explico porque é que eu quero chegar aqui. A depressão estrutura-se em torno da perda. Sendo que há duas dimensões para termos em conta.
é a natureza desta perda, isto é, na depressão está em causa a perda do amor do outro e não a perda do outro. Aí é a diferença entre o luto e a depressão. Quando nós perdemos o outro, não é? Quando nós perdemos, neste caso, a mãe ou o pai, nós entramos em luto. Não é? Quando nós perdemos o amor do outro, e isto uma criança interpreta a perda do amor do outro de várias maneiras, então estamos na origem de uma depressão. A outra questão é a qualidade desta perda. O que é que eu quero dizer com isto? Na depressão, que na psicanálise nós chamamos de depressão verdadeira, ou verdadeiramente dita, aquilo que a criança perde é o amor verdadeiramente dito, aquele amor bondoso, generoso, que acontece, muitas vezes, numa depressão pós-parto da mãe. A mãe até mantém a função, consegue manter-se funcional e cuidar do bebê, mas não tem aquele amor oblativo, não é aquele amor generoso, o entusiasmo de estar com o bebê. Portanto, o que o bebê perde é este amor, não é? este desejo do outro estar comigo. Não é? É isto que o bebê perde. Numa depressão borderline, que é outra questão importantíssima para quando se fala em suicídio, está em causa uma coisa muito mais precoce e básica do que isto. Está em causa o desamparo. Portanto, aquilo que o bebê não teve foi a função, foi o cuidado. É uma situação que se distingue muitas vezes com o termo helplessness. Não é? A depressão verdadeiramente dita é hopelessness. Na depressão anaclítica ou na depressão borderline é uma helplessness, é um sentimento de desamparo incrível. E nas perturbações borderline, que têm início neste desamparo, a passagem ao ato ou as automutilações, portanto, os suicídios e as automutilações são extremamente frequentes, porque há uma sensação enorme de desamparo. Porque até é pré-verbal, e por isso é muito difícil nós, às vezes, em psicoterapia, até chegarmos lá. É pré-verbal. É uma coisa que não conseguem definir. E já não sei porque é que eu estava a dizer isto, porque é que eu estava a falar disto. Eu posso acrescentar aqui que tem um bocadinho a ver com isto que nós estamos aqui a tentar frisar muito e que é fundamental. É que, de facto, estas perturbações que nós vemos mais concretamente, ou que até os pais se apercebem delas na adolescência ou na adolescência tardia, começam muito lá atrás. Não é? E esta depressão borderline que a Maria João está a falar é aquela que se relaciona diretamente com aquilo que nós chamamos também na primeira infância de perturbações da vinculação e que nós dizemos que às vezes são até transgeracionais, ou seja, porque crianças que têm perturbações da vinculação não tratadas e que se desenvolvem e que fazem o seu desenvolvimento pouco amparado ou pouco estruturado, acabam por ser adolescentes que chegam até nós e naqueles nos quais nós ouvimos no seu discurso sinto-me vazio, ou estou vazio, ou cortei-me para sentir alguma coisa. Portanto, isto já vem muito lá de trás. Não é? E é óbvio que por muitos medicamentos que nós possamos ter à nossa disposição, nós não conseguimos ajudar estes jovens sem uma intervenção psicoterapêutica. E quanto mais precoce ela for, mais possibilidade de sucesso nós vamos ter na recuperação e reparação do desenvolvimento destes jovens, destas crianças. Agora digam-me aqui uma coisa, e vocês devem ter muitas situações semelhantes. Vamos supor que vocês recebem uma jovem ou um jovem com 15 anos, entrevistam primeiro ou fazem primeiro uma sessão com os pais e os pais dizem: sempre foi um miúdo, bom aluno, sossegado, nunca teve problemas, socialmente competente,
não sabemos o que é que aconteceu, não sabemos se é da idade, das hormonas, está nesta viragem de idade, mas a verdade é que de repente começou-se a automutilar, ou começou com comportamentos mais agressivos em casa, virou-se contra nós, ou está fechado no seu quarto, e vai dizendo que não tem vontade de viver. Que não sabe, que se sente com pensamentos mais obscuros, enfim, nunca nada até ali, não é? Nós podemos estar atentos, mas não percebermos o que é que uma criança que até aos, vá, não sei, 12 anos, 11 anos, e já temos uma pré-adolescência, mas foi funcional, amigos, desporto, bem educado, bom aluno, não tinha conflitos em casa e de repente há ali uma série de coisas que mudam e os pais ficam completamente desnorteados. Então, vamos desfazer aqui o novelo e a que é que nós temos que estar atentos antes? E o que é que acontece de facto? O que é que pode acontecer? Não é o que é que acontece, porque isto não é uma ciência exata, não é? Mas o que é que pode acontecer aqui no meio? Ok. Posso começar eu, Filipa? Sim. Ok. Desculpa outra vez. Depois eu... Hoje, estavas a falar, Magda, e eu hoje dei uma consulta, parecia que tu estavas a descrever a situação que eu vi hoje de manhã. Então, temos uma jovem que até agora, vamos dizer, de 14 anos, aparentemente estava muito bem, portanto só detectaram que alguma coisa não estaria bem porque começou a desenvolver uma perturbação obsessiva compulsiva, segundo os pais, no final do verão deste ano, e portanto associaram uma coisa muito da pandemia. Quando eu questiono esta jovem, esta menina, sobre quando é que as coisas começaram, nomeadamente a nível da perturbação obsessiva compulsiva, que é uma forma de manifestação de mal-estar, não é? E de ilusão de controle, okay? Fazem determinada coisa para acharem que não vai acontecer alguma catástrofe ou alguma outra coisa. Portanto, esta menina diz-me que começou... Maria João, desculpa interromper, podes dar um exemplo para que as pessoas que em casa não saibam o que é que pode ser? Podes exemplificar, por favor. A perturbação obsessiva compulsiva é, por exemplo, vocês de certeza que já viram alguém que não pisa, por exemplo, as linhas paralelas do passeio, só anda sempre pelas linhas horizontais, por exemplo. Ou tem que lavar 10 vezes as mãos, porque senão, na cabeça dessa pessoa, alguém pode morrer. Por exemplo, que isto é um clássico. Portanto, se eu não lavar 10 vezes as mãos, o meu pai vai ter uma doença grave. E, portanto, isto depois, às vezes, não sei quantas vezes as mãos passam para 10, 12, 20, e depois começa a ser com o interruptor, começa a ser desligar a água, abrir e fechar o carro, e, portanto, isto depois começa-se a alastrar a todas as coisas do dia-a-dia. E, portanto, esta jovem apareceu com uma perturbação obsessiva compulsiva e foi por isso que procurou tratamento. Os pais só detectaram no final deste verão. A menina identificou o início disto há 2 anos. A menina identificou isto, portanto, estamos a falar de uma menina com 11, 12 anos que identificou isto. Os pais nada viram. Para a criança já ter identificado isto com 10, 11 anos, isto provavelmente já começou atrás. E, portanto, as coisas e os sentimentos depressivos não aparecem do nada. Outra coisa importante é que nós temos que perceber que a adolescência, por si só, não é, também é um período de vida de muita intensidade e, portanto, às vezes nós temos que também saber distinguir uma adolescência normal, não é, de uma adolescência onde há psicopatologia e onde há um sofrimento emocional acima da média, porque sofrimento emocional todos os adolescentes sentem, não é? Porque confrontam-se com as questões da angústia existencial, se sentirem ou não integrados no grupo, na família, nos pares, portanto, há uma série de coisas que a adolescência por si só já exige. Pronto. Desculpa, Filipe, eu passo-te a palavra. É mesmo isso que tu disseste. A adolescência é de facto um período difícil, é um período de emergência de muita sintomatologia, quer que tem a ver com as questões hormonais e orgânicas, mas também com as questões mais psicopatológicas. É o período de emergência por si da psicopatologia. Isto porque, lá está, mais uma vez, há aqui um interface biológico
com o interface psicológico, não é? E temos neste período de autonomização e individuação uma necessidade de adaptação do sistema familiar que se calhar até aí não houve. Não é? E por isso é que às vezes nós de facto temos pais a dizer-nos: não, as coisas correram mesmo todas bem até aqui, estava tudo bem, porque a criança foi crescendo e foi-se adaptando àquele sistema familiar que se calhar estava cristalizado numa dinâmica que não seria muito equilibrada, mas que daria para segurar aquele sistema familiar de uma forma mais ou menos harmoniosa até ali, mas chegado ao processo de autonomização e individuação do adolescente, a coisa esbarra em sérias dificuldades de adaptação do sistema familiar. Isto acontece também, de facto, os problemas estarem lá e os pais terem muita dificuldade em lê-los. Nós vimos isso muito agora na questão do confinamento, no primeiro confinamento. A emergência da psicopatologia foi exponencial, a procura dos cuidados de saúde mental foi exponencial no pós-confinamento. Muitos dos problemas efetivamente já lá estavam, mas foi a primeira vez que aquele sistema familiar, que aquelas dinâmicas familiares se encontraram todas no mesmo espaço durante tanto tempo. E portanto deu tempo para tudo, incluindo para olharem uns para os outros e verem que alguma coisa não estava bem. É óbvio que o confinamento, o isolamento, o stress de se passar por uma pandemia sem saber o que se está a passar, da probabilidade de estar infectado, contaminado, tudo isso precipitou e disputou muitas questões de ansiedade, muitas questões depressivas, mas em muitos dos casos aconteceu isto, aconteceu simplesmente as pessoas pararem e olharem umas para as outras. E portanto até aí estava tudo bem, porque a vida corria de tal forma que as pessoas não tinham tempo nem para fazer introspeção para si próprias, muito menos para os familiares. Sim, o ruído à volta, não é? O movimento à volta impede-nos de escutar, não é? A autoescuta, a autoobservação, então em relação aos outros é mais difícil, é mais fácil até criticar. Ou seja, aquilo que vocês estiveram a dizer até aqui é que nós podemos chegar a uma adolescência dos nossos filhos, ou dos nossos alunos, ou dos jovens com quem lidamos, e percebermos que, espera aí, lá atrás aconteceram coisas que eu não tive, deixa-me usar a palavra certa, que eu não vi. Não quero dizer que eu estivesse desatento, mas não tem a ver com isto e eu acredito que seja muito importante mencionar isto, porque não é desleixo, pode não ser, não tem de ser desleixo dos pais, negligência. De facto a criança foi-se adaptando e tudo corria bem, não é? E foi-se silenciando, mas percebemos que agora não dá para fazer rewind, não dá para voltar para trás então vamos aqui falar para todos aqueles que estão a escutar agora, quais são, independentemente da idade da criança ou do jovem, os fatores de proteção, ou seja, de que forma é que eu posso proteger a criança ou jovem, a relação, de forma a evitar e a impedir que este tipo de situações tenham lugar. Situações são estas: a ansiedade, a depressão, a automutilação e o suicídio. Eu vou deixar o suicídio, a questão específica do suicídio, para o final do podcast, porque ainda lá vamos. Mas quais são então, e nós falávamos disto no início da nossa conversa, que íamos aqui tocar nos fatores de proteção, quais são eles, já que eu não consegui identificar ali algum mal-estar, e nem a própria criança se calhar conseguia identificar como tal, como é que eu posso então prevenir, não é? Fazer aqui uma prevenção. Magda, isso é fundamental, de facto, e no seguimento do que tu estavas a dizer, eu gostava de dizer uma coisa que costumo dizer a quase todos os pais de crianças e jovens que me procuram e que têm este impacto, este primeiro impacto de eu não vi, ou eu não fiz, ou está-me a dizer que a culpa é minha, e isto é muito importante, e eu tenho sempre este cuidado de dizer aos pais: guardo a culpa para os padres e para os juízes, porque em saúde mental ela não nos vai servir para nada a partir de agora, portanto é seguir em frente. O que é que nós podemos fazer a partir de agora?
estamos a falar de pais que, quer dizer, que fizeram este movimento de procura, portanto, mobilizaram-se para a procura e têm que ser reforçados positivamente por isto, não é? São os pais que nos procuram, porque efetivamente também temos toda aquela psicopatologia das crianças e jovens que não nos procuram e que nós não temos, infelizmente, acesso ou acesso tão precoce. E isso é importantíssimo, é pensar que o primeiro dia, o dia 1 começa ali, o dia 1 de tratamento começa ali, e porque cristalizar nesta necessidade humana que nós temos de procurar explicações ou justificações para as coisas, por muito que efetivamente nós técnicos o façamos, e vamos sempre à justificação e ao cerne da questão para podermos ajudar aquela pessoa, aquela família a seguir em frente, culpabilizar ou responsabilizar não nos mobiliza para nada. E, portanto, é toda uma atuação translacional que nós temos que ter dali para a frente. Enquanto fatores protetores que nós possamos identificar nestas crianças e jovens tem sobretudo a ver com esta questão, com a questão do sistema familiar, com a família, com a segurança que a família pode fornecer e é capaz de fornecer no crescimento, no desenvolvimento destas crianças, a capacidade que a família tem, que os cuidadores têm de instituir regras e limites no crescimento é fundamental. E vemos muito estas famílias modernas que gostam de dizer que os filhos são tão autónomos ou que têm muita liberdade e que dão liberdade de escolha. A verdade é que nós sabemos que nenhum jovem cresce seguro se não tiver regras e limites bem definidos, instituídos. E portanto isto não é regime de autoritarismo, mas a autoridade e a hierarquia é fundamental para o crescimento. Deixa-me pôr aqui a minha colher, é o problema de nós confundirmos as palavras, não é? Autoridade com autoritarismo. Eu recordo-me que quando saiu o Crianças Felizes, isto só para ilustrar, ele tem como subtítulo como trabalhar a autoridade dos pais e a autoestima dos filhos. E houve uma mãe num grupo de mães no Facebook, na altura era o Facebook que estava com mais destaque, que disse, alguém pediu nomes de livros e alguém sugeriu o meu, identificaram-me, eu fui ver, e uma das mães comenta: eu nunca vou comprar um livro que diga que eu vou ser autoridade na vida dos meus filhos. E eu fiquei a pensar, qual é que será a história desta pessoa em relação à autoridade, como é que ela cria a personagem, a autoridade para ela, como é que foi, quem é que foi a autoridade, não é? Se calhar foi esse autoritarismo. Temos tanto medo das palavras que depois, por causa disso, não é? Não conseguimos criar esses ambientes seguros dos miúdos que têm limites, não é? Regras e limites, mas que, se calhar pela nossa própria história, nós queremos que eles sejam mais livres do que aquilo que nós fomos. Mas pronto, isto leva-nos a outros 500. E só em jeito de curiosidade e também para partilhar aqui, mas chega mais pessoal, porque no início identificaste-me como pedopsiquiatra, terapeuta familiar, mas eu sou, acima de tudo, mãe de 3 filhos. E isso é que devia contar no meu currículo. E na minha casa, na minha cozinha, há um quadrozinho em jeito de brincadeira que diz regras da casa. Número 1, a mãe é que manda. Número 2, ver regra número 1. E portanto os meus filhos estão sempre a brincar com aquilo, mas efetivamente transmitir esta noção de que há um adulto que manda é fundamental. E as pessoas confundem muito isto de facto com autoritarismo, com militarismo ou até com violência, e não é verdade. É fundamental para o crescimento e desenvolvimento emocional das crianças e dos jovens, haver quem os securize. Sem dúvida. Quando tu dizes, desculpa, eu estava aqui com o som cortado, quando tu dizes há um adulto que manda, muita gente, acredito eu, ainda escuta, se manda os outros obedecem. E mandar não significa que nós não vamos escutar o outro, que não vamos perguntar-lhes coisas, não é? Portanto, é aqui a importância de termos as palavrinhas todas certas e sabemos o que é que elas significam, para não, eu não quero ser castradora dos meus filhos, sim, mas
Também não vou, não é? Uma criança que não tem limites vive em angústia, não é? Não sabe onde é que está o amparo, não é? Vocês falavam em desamparo, tu, Maria João, falavas em desamparo há bocado, E mas às diz. vezes às vezes castrar o filho, às vezes muitas vezes não lhe dar limites, mas pronto, isto dava Ou dava outro Depois dava podcast. para outro podcast, sim, sim, sim. Pronto, mas é efetivamente, e era esta a mensagem que eu gostava de passar, é um fator protetor haver esta boa definição das regras, que não precisam de ser muitas, que devem ser claras, que devem ser definidas pela positiva, que devem ser negociadas em família, efetivamente, mas que depois devem ser cumpridas por todos. E depois também há muito esta questão de as regras são para os filhos. Não, as regras são para todos, são para o sistema familiar todo. Não pode haver aquela coisa do não há telemóveis à mesa, mas isso é só para os filhos, os pais depois ficam ao telemóvel. Não, não é? Que tipo de mensagem estamos nós a passar aos nossos filhos se fizermos isso? Pronto, e isso é um componente familiar essencial, muito importante enquanto fator protetor. Temos também depois a escola, o componente académico, os amigos, a rede de suporte, permitir desde pequenos, desde de mais jovens possíveis, que os nossos filhos saibam, tenham capacidade, tenham competência de fazer a sua própria rede de suporte social, dar-lhes essa capacidade de eles terem experiências a diferentes níveis, não só na escola, mas nas atividades extraletivas, que eles sejam capazes e competentes a esse nível, é fundamental para eles crescerem seguros e estruturados. E a segurança e a estrutura é aquilo que nos dá jovens desenvolvimentalmente saudáveis. Vou só acrescentar mais uma coisa, mas isto só resumindo, porque a Filipa já estava a dizer isto, eu vou só chamar a atenção, vou destacar, que em primeiro lugar, para mim, a nível de fator de proteção, isto parece muito geral, mas eu colocaria a autoestima, e a autoestima é construída de várias formas, não é? E há uma reserva de amor próprio que se faz na infância, mas pronto, também falaríamos depois. Isto para dizer mais uma coisa. Coimbra de Matos, que é um dos nossos grandes mestres, dizia uma coisa e às vezes não era muito bem interpretada. Dizia assim, quando lhe perguntavam, mas o que é o amor? Que ele falava tanto do amor, mas o que é o amor? E ele dizia assim, eu sei responder a isso. Amor é reconhecimento. As pessoas, amor é reconhecimento. Não percebiam. Eu cada vez mais acho que ele tem razão e com o passar dos anos vou percebendo a razão que ele tinha. E portanto, nós precisamos nos sentir amados e portanto reconhecidos. E o que é isso? É estarmos integrados também no grupo. Seja a família, a escola, o futebol, a escola de dança, o que é que seja. Temos que fazer parte de alguma coisa onde nos reconhecem, onde nos amam. E, portanto, nós também nos devemos experimentar de várias maneiras. E, portanto, um dos fatores de proteção que parece extremamente básico e para mim não é nada, é terem muitas atividades extracurriculares, não é muitas, mas algumas que eles gostem, onde eles se sintam verdadeiramente integrados para além da escola, onde se possam experimentar de forma diferente. Não é? Seja a música, sei lá, a natação, o futebol, o balé, o que quer que seja, não é? Onde eles se possam experimentar e sentirem-se reconhecidos e amados também por eles. Pronto, isto só para... A Maria João, só para dizer, eu muitas vezes, na consulta, muitas vezes, não sempre, digo mesmo, é preciso passar a receita da atividade e é muito importante, porque os pais às vezes ficam surpreendidos quando eu questiono, se tem uma atividade fora da escola, não. E porquê é que não tem? Eles ficam parados a olhar para mim. Ok, mas isso agora é importante, isso agora é fundamental. Eu não quero saber se é ténis de mesa, se é xadrez, se é música, se é... o desporto em grupo é fundamental também para criar competências, mais uma vez, de grupo, mas faz parte da prescrição em saúde mental. Mais uma vez, quer seja para construir esta rede de suporte e para preencher as crianças e jovens de facto daquilo que tu, e citando Coimbra de Matos, sabem que é fundamental para a proteção destes jovens, que é preenchê-los de amor e preenchê-los de afetos, e isso é que faz com que eles cheguem à adolescência e não se sintam vazios. Sim, sim. É engraçado que isso vai ao encontro de um ponto que nós defendemos aqui na escola, que dito, da forma como vai ser dita, é o contrário daquilo que tu disseste, mas é exatamente a mesma coisa, que é, falamos tanto do amor, não é, da importância do amor, e nós aqui na escola temos uma máxima que é, não importa
um pai ou uma mãe dizer-me que ama incondicionalmente os seus filhos. Isso para nós não importa nada. O que importa é que os filhos se sintam incondicionalmente amados e, portanto, integrados. Eu faço falta aqui, eu sou importante aqui, contam comigo para isto, eu tenho esta característica que me distingue aqui e, portanto, eu tenho valor. E aí é autoestima, não é? É autoestima. Eu estimo-me, eu tenho valor, eu vou cuidar de mim e eu vou dar certo aqui. E eu sei que quando for ali, eu não conheço o que é ali à frente, mas em princípio vai dar certo. Pronto, e se não der certo, eu levanto-me outra vez e recomeço. Pronto, e isso vai um bocadinho, dito assim, não importa se os pais, eu amo incondicionalmente o meu filho, sim, então. É um bocadinho isso, é quando eles dizem, mas ele diz que, assim, mas eu não vou focar naquilo que se diz, eu vou focar naquilo que se mostra, não é? E isso é fundamental. E isso é aquilo que nós mostramos, aquilo que nós damos é que é fundamental. Aquilo que nós dizemos também é importante, Também é. mas se não vier preenchido, mais uma vez, se não vier preenchido de conteúdo, é vazio. Sim. São aqueles dois provérbios ou frases que se dizem. Uma palavra dita nunca mais pode ser retirada, mas palavras levam ao vento, não é? Depois depende daquilo que eu quiser adaptar. Nós estamos a chegar mesmo aqui à reta final do nosso podcast, mas ainda precisamos olhar aqui para uma questão importante que é a questão do suicídio. Nos últimos tempos nós temos ouvido falar mais de suicídio, nomeadamente nos mídia também. Como é que nós falamos do termo, do assunto, do acontecimento a um jovem? Falamos, não falamos? Falamos de suicídio a uma criança, sim ou não? Se sim, com que palavras é que falamos? E vamos aqui contextualizar. Vamos supor que os nossos filhos, nós percebemos que está na altura de começarmos, aqui num jovem, está na altura de começarmos a falar sobre determinados assuntos de saúde mental e o suicídio, deveremos falar, não devemos falar. Outra questão é um colega da escola que se automutilou ou se suicidou, ou um familiar que se suicidou. Ou uma criança que sabe que quando tinha 5 anos, ou mesmo antes de nascer, um tio, uma tia, um primo, uma prima morreu de suicídio. Como é que se fala sobre isto sem criar medos e ao mesmo tempo sem dar ideias? Isto é um equilíbrio, uma balança difícil. Como é que isto se faz? Eu vou começar só porque estou aqui com... Desculpa, Filipa, mas vou começar todo aqui para arrancar. Então é assim. Várias questões importantes antes de responder a essa pergunta diretamente. O suicídio é um desafio enorme à saúde pública em todo o mundo, porque acho que se não estou em erro, 800 mil pessoas morrem por ano de suicídio. Em Portugal nós estamos a falar de uma média de 3 suicídios por dia. Já está mais alto, cerca de 6. Pois. E, portanto, para cada suicídio efetivo há muitos mais da forma tentada. É a segunda maior causa de morte nos jovens entre os 15 e os 34 anos. Portanto, isto é um problema sério de saúde pública. Geralmente, não se deve falar ou não se deve mediatizar o suicídio, como aconteceu agora, infelizmente, recentemente, porque há, de facto, um risco enorme de contágio. E vou falar aqui de uma série que passou, eu não sei exatamente quando, 2017, não sei bem, não sei precisar, não sei se estou a inventar o ano, mas foi recente, que foi aquela série do 13 Reasons Why, não sei se... 13 razões, sim, por 13 razões, e houve uma sequela, não ficou por aí. Isto despoltou várias tentativas de suicídio nos jovens, por causa precisamente do efeito de contágio. Portanto, era a história de uma jovem que já se teria suicidado e cada episódio mostraria o porquê dela se ter suicidado. Portanto, cada pessoa teria contribuído em determinado aspecto para o suicídio daquela jovem. E, portanto, houve aqui uma romantização à volta do suicídio perigosíssima. Perigosíssima. Eu atendi muitos jovens na altura
com tentativas de suicídio e com uma romantização à volta da morte, precisamente porque este tema foi trazido assim de forma romantizada. Então, isto fez-me lembrar outra questão, e ligando aqui ao documentário não sei se viram também, da Golden Gate Bridge em São Francisco, que é uma ponte onde se suicidam milhares de pessoas, e portanto houve inclusivamente um documentário muitíssimo polémico de uns jornalistas que filmaram as pessoas no ato do suicídio e depois falaram com as famílias deles, e portanto aquilo foi muitíssimo polémico. Porque é que não impediram os suicídios, porque é que ficaram só como espectadores a ver. A verdade é que essa ponte em São Francisco é muito escolhida pelas pessoas que se querem suicidar e que efetivamente se atiram da ponte. E acontece que há uma espécie de uma brigada, que são os tipo Golden Gate ou Golden Bridge Angels, uma coisa assim, que são voluntários que vão para a ponte identificar potenciais suicidas e evitar que eles cometam suicídio. E eles dizem que nós evitamos com apenas uma única ferramenta, e a mais poderosa de todas, que é ouvir o que eles têm a dizer. Então, um suicídio é, voltando a Coimbra de Matos, sobre o amor a reconhecimento, na minha opinião, um apelo desesperado pelo reconhecimento. E a jovem que eu estava a falar hoje de manhã, e que tem uma ideação suicida consistente, disse-me assim: eu penso nisto porque se eu fizer isto, as pessoas vão finalmente perceber que a minha dor é real. Pronto, não sei se falei demais. Filipe, eu passo-te a palavra, que é para não tomar o tempo da antena aqui. É muito rapidamente, e respondendo à questão que a Magda colocou, de como é que se fala de suicídio, isso depende. Depende da idade da criança, depende da maturidade da criança e depende de como é que as coisas aconteceram, não é? Porque obviamente há coisas que nós não podemos encobrir, não é? O suicídio é diferente se o suicídio acontece à frente da criança, à frente do jovem, que infelizmente já aconteceu, ou se é uma coisa que é relatada quase de geração em geração na família, porque o tio-avô se suicidou e aquela criança de 6 anos chega à consulta e sabe que tem um tio-avô que se suicidou em 1930. Portanto, há de facto aqui que ter algum cuidado e alguma proteção, dependente da idade e do desenvolvimento da criança e da capacidade de compreensão da criança. Estás a dizer que isto até a propósito num comentário que eu tive esta semana, não tem nada a ver com o suicídio, mas com o início da guerra. Estás, portanto, a dizer que é preciso cautela na forma como nós passamos essa informação, ainda que seja um facto e que toda a gente tenha ultrapassado e viva bem, e se calhar até os pais dessa criança nem conheceram essa pessoa que nasceu ou que se suicidou em 1930, mas que é tal como podia ter sido o Presidente da República, suicidou-se em 1930. É um facto, faz parte da história. Pronto, assombra, o Presidente da República não iria assombrar, mas assombra um bocadinho a história da família, mas ela traz isso como um facto. Ainda assim é preciso de cautela, porque a comparação há bocado não foi das melhores, mas aquilo que eu quero dizer que eu quero ouvir de ti é que aquilo que tu estás a dizer é que é preciso cautela na forma como a mensagem é passada. Claro, e é preciso ouvir acima de tudo a criança. É preciso O que ela quer saber, não é? O que ela quer saber, não é? Claro. Não mentindo, não omitindo, não, mas há factos, se calhar mais vívidos, mais um bocadinho mais da parte mais mórbida da história que a criança não precisa de Podem saber. ser. Sim. Podem ser. Não precisa de detalhes, não é isso que tu queres dizer? Exatamente. Agora, é preciso ouvir a criança, é preciso securizá-la, é preciso que a criança, e que se perceba também que enquanto adultos, e muitas vezes o que acontece é mesmo isto, é que os próprios adultos não estão preparados para viver um luto.
e é-lhes muito difícil esta questão de lidar com a morte. O falar da morte é ainda um estigma para a maioria dos adultos. E é importante que nós percebamos que a criança vai viver uma série de lutos, a criança e o adolescente, uma série de lutos ao longo da vida e que tem que estar habituado a vivê-lo, tem que estar capaz de os viver. Muitos dos lutos a que nós nos referimos não têm efetivamente a ver com morte, mas alguns têm. E quer dizer, quanto mais não seja a morte de um animal doméstico, do cão, do gato, e se calhar aí é a forma mais fácil que nós temos de falar um bocadinho da morte. E, pronto. E depois, claro, que tudo isto tem que ter em conta as crenças e os valores da família, não é? E nós também, enquanto técnicos, também temos que ter em conta as crenças da família. Não podemos virar-nos para uma criança, falar de morte e dizer que quem morreu foi para o céu, para a beira de Jesus, quando a família não é cristã ou católica, não é? Portanto, temos que ter noção. Conhecimento, exatamente, para ir de encontro para que o discurso depois seja sempre o mesmo, não é? Haja ali uma coerência. Agora vamos ao caso mais difícil, que é aos dois casos mais difíceis para mim, penso eu, enquanto mãe de adolescentes, que é uma mãe ou um pai ouvir do seu filho, por exemplo, ouviste aquele miúdo ou aquela miúda que se suicidou. Porquê? Porquê que ele fez aquilo? E nós... Em primeiro, Força, Maria João. estava só a dizer que em primeiro lugar é preciso ouvi-los, não darmos nós primeiro a narrativa, porque às vezes podemos dar uma narrativa muito mais prejudicial. E, portanto, é encontrarmos o jovem na narrativa dele, ajudar-lo a questionar aquilo que ele está a passar. Porque se é uma pessoa que ele conhece, o que era importante para ele, é uma coisa. Se foi só uma pessoa que ele ouviu falar, é outra. E, portanto, há uma série de coisas, aquilo que a Filipa disse muito bem, é que depende. Depende da proximidade também da pessoa. Se estamos a falar de um familiar próximo, de uma mãe ou de um pai que se suicida, portanto, o suicídio lidar com a morte é sempre difícil, mas com o suicídio de um pai ou de uma mãe é totalmente desnarcisante. Um filho que tem um pai ou uma mãe que se mata fica completamente desnarcisado. Ou seja, o amor que ele me tinha não foi suficiente para o manter à vida. E, portanto, quando nós atendemos pessoas, e acontece-nos, infelizmente, bastantes vezes, filhas de pais, e já em adultos, filhas de pais que se suicidaram, nós estamos a tratar com uma desnarcisação básica, não é? E grave e ultrapassável. Ora, depende muito, lá está, do grau de conhecimento que a criança ou o jovem tem da pessoa que se matou. E agora, quando são os nossos que chegam ao pé de nós e nos dizem não faz sentido nenhum isto que eu estou aqui a viver, isto não faz sentido nenhum, o ideal era eu ir e partir. Portanto, mesmo mesmo sendo aqui já um jovem que está a ser acompanhado, supondo isto, nestas situações, falamos do assunto, não falamos, que naturalmente o segredo também é escutar, e estavas a dizer que se evitaram vários suicídios na ponte com uma grande arma que foi a escuta, e continua-se a negligenciar a importância da escuta. Mas nessas situações, o que é que se pode fazer para ajudar aquele jovem? Ora bem, vamos lá ver. Estás a dizer um jovem que já esteja em acompanhamento, é isso? Por exemplo, ou não. Aqui o meu objetivo, Maria João e Filipa, é dar o máximo de pistas, ferramentas, orientações, luzes para pais e familiares e amigos que de repente do nada não estão à espera disto, se confrontem com isto. Quer o jovem esteja a ser acompanhado ou não, o que é que nesses momentos... imagina, estou aqui a pensar, um professor que nem sabe que aquele jovem está a ser acompanhado,
lhe diz isto. Infelizmente, Magda, esse é o prato do dia da nossa área. Ainda hoje uma mãe falava comigo e me dizia, mas filho, a filha, ele disse que não está aqui a fazer nada, que se vai matar. E é muito complicado, porque efetivamente nós até podemos saber, e é isto que temos que transmitir aos pais, que a intenção pode não ser efetivamente esta intenção suicidária, a intenção de acabar com a vida. A intenção muitas vezes é de uma mudança, de uma necessidade de mudança, de uma sensação de incompreensão total, de querer ser compreendido, de querer ser respeitado, de querer que as coisas corram melhor. Portanto, a intenção pode não ser suicidária, mas o risco existe e os pais têm que ter noção disto, o risco existe. Muitas vezes há suicídios que são, aliás, a maioria dos suicídios consumados, nós sabemos que são por atos impulsivos e impensados. Portanto, nós só podemos, em autoescopia, pensar que efetivamente não havia uma verdadeira intenção suicidária, mas que o suicídio se consumou. Portanto, há risco, há que ouvir, há que estar atento, há que compreender o jovem neste sentido de eu ouço-te, eu percebo que tu queres mudar, eu estou aqui para te ajudar, para te tentar ajudar a que tudo corra bem, mas tu também tens que me ajudar a compreender como é que eu te posso segurar, como é que eu posso fazer melhor. Trouxeste aqui um ponto muito importante, porque vocês sabem que eu encaminho muitos jovens e crianças para a consulta ou de pedopsiquiatria ou de psicologia, mas eu tenho alguns pais que me dizem: o meu filho ou a minha filha não quer ir e não vai. E percebe-se que há ali uma depressão, percebe-se que está mal, mas o jovem diz que não vai. E agora? Eu já devia estar a terminar este podcast, mas eu precisava de colocar esta questão que me estava aqui, estava a ver se surgia a oportunidade. E agora? Muito rapidamente, Magda, há que aí também empoderar os pais da capacidade de tomarem eles próprios decisões quando o jovem não está capaz de as tomar por si. Mesmo que te digam que ninguém vai ou ninguém continua a psicoterapia sendo obrigado. Sim, mas também ninguém a faz se não chegar lá. Não é? Tal e qual. Ainda bem que estamos a falar nisto, porque realmente eu não posso obrigar o meu filho. Não é assim, não é? Se o jovem estivesse com uma faca à frente, eu não ia obrigá-lo a tirar a faca se ele estivesse a magoar. Claro que ia, não é? Pois. Se ele estivesse a automutilar. Se ele estivesse a atravessar a passadeira e viesse um carro e nós víssemos e ele não, nós não o íamos puxar, não é? É a mesma coisa, estamos a falar da autodeterminação, e que é importantíssima, tem os seus limites quando a maturidade também ainda não está bem assente. Não é? Portanto, por alguma razão, nós somos cuidadores, estamos lá para cuidar. E algumas vezes estamos lá para cuidar das decisões que são tomadas, muitas das vezes, aliás. Tal e qual. Quantas vezes dizemos familiares nossos mais velhos já não estão em condições de decidir e por aí fora, e decidimos por eles, igual com o jovem, não é? Igual com o jovem. Muito mais, muito mais. Muito mais, muito mais. Nós estamos mesmo aqui na reta final. Eu gostava, isto não estava previsto, mas eu gostava que vocês, se tivessem de destacar aqui highlights, não é? Os pontos mais importantes, ou aqueles que ficaram ainda por falar, quais é que seriam? Filipa, começaste tu de início, vou dar agora a palavra à Maria João e concluías tu. Maria João, o que é que te parece aqui de sublinhar e ainda de trazer para um próximo podcast, depois fica reservado? Uma coisa que trouxemos e que eu acho fundamental é que os pais
ou seja, toda a gente, devia fazer a sua própria análise psicológica. Isto porque a saúde mental, infelizmente, ainda é deixada muito para segundo plano e estas coisas não são faladas e toda a gente se vacina e toda a gente vai ao médico, mas não há importância, não se dá importância à saúde mental. E pais, mães e pais pouco analisados, pouco conscientes daquilo que são, daquilo que estão a projetar nos filhos, não é? Daquilo que não deviam estar a projetar nos filhos, criam jovens mentalmente sofredores e potencialmente doentes. Portanto, a importância da autoanálise, isto é fundamental. Portanto, muitas vezes o jovem vem à consulta, a criança vem à consulta e nós começamos por fazer um acompanhamento dos pais. Outra questão é aquela, portanto, não sei se é bem um highlight, mas se calhar falar disto que eu falei há pouco, só tropecei nisto, mas queria falar um bocadinho mais, que é a questão da nossa reserva de autoestima na infância. Não é? Portanto, uma criança que consiga constituir uma boa autoestima na infância, na primeira infância e na infância precoce, está muito mais capaz de aguentar os tropeços na vida, as perdas, as angústias e tudo mais, porque conhece o valor próprio, sendo que nós não nos amamos se não formos amados. O nosso primeiro espelho são os nossos pais. Portanto, a criança não tem a capacidade para se amar ela própria do nada. A criança aprende-se a amar ela própria porque os pais a amam. E ama-se do mesmo modo que os pais a amam. E os pais às vezes não estão cientes disto. E eu também sou mãe, e é uma preocupação constante minha, como mãe, também é fazer com que os meus filhos tenham uma boa autoestima. Uma boa autoestima não é dizer-lhes que eles são bons a todo custo, mas perceberem que são amados independentemente daquilo que sejam ou que façam. Mas esta questão que a Filipa estava a falar da resistência dos pais ao acompanhamento psicológico e psiquiátrico, e esta importância do reconhecimento em todas as nossas esferas da vida. Nós sermos amados, sermos reconhecidos. Pronto, assim sumarizando, porque sei que já não temos tempo. Obrigada, Maria João. Vamos pensar nisso da reserva da autoestima na infância. Filipa. Quase parafraseando Maria João, é acima de tudo isso, os highlights que eu acho que são fundamentais deixar aqui, são a desestigmatização, portanto, desestigmatizar a saúde mental é fundamental. É aquilo que faz com que infelizmente nós ainda encontremos muitos entraves, quer na intervenção psicoterapêutica, quer na intervenção farmacológica de crianças e de jovens, e depois muito esta noção de que a nutrição de afetos desde a infância precoce, falar das emoções, falar dos afetos, mostrar emoções e mostrar afetos são fundamentais para que a criança cresça com uma série de ferramentas na mala que a permita passar por uma adolescência mais ou menos difícil, mais ou menos desafiante e chegar à idade adulta um adulto saudável e capaz de constituir uma própria família de uma forma segura, securizante, e um dia ter filhos também eles saudáveis. E é um bocadinho isso que eu deixo como mote, não ter medo de procurar, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador, quem nos possa dar essas ferramentas, nomeadamente, como é o caso, felizmente, da Magda, que vai espalhando isso pelos nossos pais. Obrigada, Filipa. Isto de sermos pais e mães não é instinto. Eu recordo-me sempre de uma aluna, numa das certificações, na primeira certificação que eu tive, e que me disse assim: se isto de educar fosse por instinto,
Então, se calhar as 2 espécies que eu tenho lá em casa já cá não estavam, porque isto iria falar muito mais alto. E de facto é urgente, temos muito mais literacia a este nível, não é? Temos mais competências parentais, socioemocionais, para justamente travarmos esta escalada de doença mental que temos visto que está a acontecer. Eu quero muito agradecer a vossa participação, foi extremamente útil todo o conteúdo que aqui estivemos a falar. Acredito que em casa, e mesmo profissionais da área da educação, da família, da saúde, vão ganhar com estes apontamentos que nós trouxemos aqui e vão certamente ficar a pensar e vão querer certamente saber mais sobre o assunto e o despertar para o tema é sempre importante. Nunca foi tão importante falarmos de saúde mental hoje, depois de uma pandemia, com o início de uma guerra e com todos nós mais ansiosos, se calhar alguns de nós mais deprimidos, com menos capacidade de ver para a frente e também com um passado que às vezes não nos deu esse alimento, como a Maria João falava há bocadinho. E o nosso objetivo aqui na escola e no Mames de Voz trazemos estes temas que aparentemente são temas satélite, mas são temas sérios e que nos podem trazer maior bem-estar e mais pistas para nós procurarmos ajuda. E isto vai aqui ao encontro daquilo que a Maria João disse, que é procurarmos nós, enquanto adultos, sejamos pais ou não, ou pessoas seres humanos, fazermos a nossa própria análise, procurarmos ajuda, vamos ao médico para fazer check-up. Hoje é cada vez mais necessário que todas as questões ligadas à saúde mental sejam faladas como algo que faz parte da saúde, porque toda ela é integral. Mais uma vez, super obrigada, muito, muito obrigada pela vossa disponibilidade, pela vossa sabedoria sobre estes temas e é isso. Caso não, porque eu sei que quem está aqui a seguir gostou de certeza, deixem os vossos comentários, partilhem este podcast, ele que chega a várias pessoas. Eu vou deixar, entretanto, depois no podcast os arrobas para encontrarem a Maria João e a Filipa Sá Carneiro, para as encontrarem nas redes sociais e os sites também, tudo isso direitinho. Nós vemo-nos na próxima semana. Obrigada. Obrigada.